Deus seja sempre louvado. Título desta mensagem: Vendo a morte a cada momento. Abram sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 20, verso 3, onde está escrito: há apenas um passo entre mim e a morte. Irmãos, dizem que a vida é apenas uma preparação para a morte. O salmista disse: que homem há que viva e não veja a morte. Salmo 89, verso 48. Esta é supostamente uma era de livre pensamento e radical e experimentação. Nós procuramos modificar o mundo e as leis que o governam por meio do conhecimento, da ciência, da invenção, da descoberta, da filosofia e pensamentos materialistas. Nós tentamos então introduzir os falsos deuses do dinheiro, da fama e da inteligência humana. Entretanto, por mais que tentemos, o resultado é sempre o mesmo. Aos homens está ordenado morrerem uma única vez. Hebreus capítulo 9, o verso 27. Em meio à vida, vemos a morte. Em cada momento, a sirene das ambulâncias, os sinais iluminados dos necrotérios, os cemitérios pelo qual passamos, tem a visão de um carro fúnebre percorrendo o seu caminho em meio ao trânsito. Tudo nos lembra de que o anjo da morte pode nos chamar a qualquer momento e nenhum de nós pode ter a certeza de quando será o exato minuto, mas todos nós estamos cientes de que poderá vir a qualquer momento. Alguém afirmou que a única coisa certa a respeito da vida é a morte. Outro disse: é impossível sobreviver a tudo hoje em dia, exceto a morte. Então precisamos procurarmos uma maneira para fazer a paz com Deus. O mundo insiste em aparecer com aulas sobre a morte e como enfrentá-la, aceitando-a como uma parte normal da vida. Mas, na verdade, toda a humanidade está no corredor da morte, pois a questão principal não é a maneira como morrermos ou quando morreremos, mas aonde iremos depois da morte. A cada ano, milhares e milhares de pessoas no mundo entram em seus carros sem perceber que será o seu último passeio. E quantos morrem por ano em acidentes automobilísticos, apesar de todas as medidas de segurança cada vez mais rígidas. E muitas milhares de pessoas também morrem em acidentes em casa, quando nem passaria pela sua cabeça a ideia da morte, pois a morte está incessantemente à espreita da humanidade. Embora a ciência médica e os engenheiros de segurança, através de uma constante batalha contra ela, mas no final, a morte é sempre vitoriosa. Devido a esta batalha científica há tanto tempo travada, temos agora a vantagem de alguns anos a mais de vida. Mas ainda a morte está à espreita no fim da estrada. E a duração média de vida das pessoas não é muito maior
do que os 70 anos de idade, conforme está na Bíblia. As doenças cardíacas ainda levam uma grande parte de nossos cidadãos no auge de sua vida. O câncer ainda impinge a sua dor no corpo de milhares de pessoas. Problemas sanguíneos têm o seu papel, embora a pesquisa médica tenha diminuído bastante a sua participação anual. A herpes e a AIDS eram as doenças dos anos de 1980, 1990, e elas estavam em ascensão por todo o mundo e foram observadas em todos os principais continentes. E, no entanto, por mais que sejamos otimistas, as pesquisas, estatísticas e a ciência não têm boas perspectivas para as pessoas, independente do que os números nos mostrem a respeito de homicídios, suicídios e outras formas de morte violenta. O fato inevitável da morte permanece inalterado. É a nossa experiência derradeira na Terra. E isso vai acontecer. E a partir do momento em que nasce uma criança, e aí começa o processo da morte e também a luta contra ela. A mãe dedica anos de atenção para proteger a vida do seu filho. Ela cuida da comida, das roupas, do ambiente, dos exames médicos, das vacinas. Contudo, apesar de tudo, seu cuidado amoroso, o filho já começou a morrer. Antes que se passem muitos anos, os sinais tangíveis de fraqueza serão óbvios. O dentista examinará a decadência dos nossos dentes. Serão necessários usar óculos para ajudar a melhorar a nossa visão enfraquecida. A pele terá rugas e perderá a firmeza com o passar do tempo. Nossos ombros se curvarão, nossos passos se tornará mais lento e menos seguro. A fragilidade de nossos ossos aumenta e, à medida que a nossa energia diminui, praticamente sem perceber, e começamos a nos aproximar da morte. Assistência médica e internação em hospitais nos ajudarão a amortecer o golpe. Seguros de vida serão comprados para cobrir nossas últimas despesas e obrigações. E repentinamente veremos toda a nossa vida como uma grande e interminável batalha contra a morte. Veremos que estamos percorrendo uma corrida em que o máximo que podemos esperar é um pouco mais de tempo, e ainda que obtenhamos alguma vantagem sobre o nosso oponente no final, sabemos que a morte sempre vence. Que coisa misteriosa nos aguarda. E que coisa misteriosa é esse nosso inimigo, tão misterioso como a própria vida. Pois a vida que vemos tão abundante à nossa volta, em plantas e animais, bem como em seres humanos, não pode ser reproduzida por nós, nem mesmo explicada. A morte também
essa explicação. Embora nós tenhamos tanta ciência da nossa presença e como temos a vida, quão pouco gostamos de falar sobre ela, ou até mesmo em considerar a sua importância. Quando a vida vem e nasce um filho, nós nos alegramos, mas quando a vida vai e o homem morre, tentamos dissipar o pensamento tão rapidamente quanto possível. Hoje, há bilhões de pessoas vivendo neste planeta Terra, mas praticamente todas elas estarão mortas dentro de 100 anos. Seus corpos não terão sentimentos, mas e a alma? A parte essencial, externa e eterna da vida. Aqui está o mistério. O que está faltando quando o homem morrer? E para onde vai essa coisa que está faltando? Cada era produziu homens que, em seu ódio por Deus, tentaram ridicularizar a igreja, as Escrituras e Jesus Cristo, sem apresentar nenhuma evidência. Eles clamam contra a voz de Deus. A morte fora da influência cristã é cheia de horror e desespero. Ou, na melhor das hipóteses, glória a Deus, resignação e indiferença. Entre os muçulmanos, por exemplo, a morte é esperada com expectativa, pois eles acreditam que há grandes prazeres os esperam pelos fiéis, se morrerem matando infiéis ou lutando pela sua fé. Mas compare isso com a morte do cristão. Quando Cristo veio, nos deu uma nova abordagem da morte. O homem sempre considerou a morte como inimiga, mas Jesus Cristo disse que havia derrotado a morte e tirado dela o arguilhão que é o pecado. Jesus Cristo foi o mestre realista quando incentivou os homens a se prepararem para a morte que certamente viria. Não se preocupe com a morte do corpo, disse o Senhor Jesus, mas se preocupe-se com a morte eterna da alma. A Bíblia afirma que há, na realidade, duas mortes. Uma é a morte física e a outra a morte espiritual. Deus fala sobre isso em sua palavra. Ele nos diz e alerta que nós devemos buscar a Ele para que possamos viver eternamente. Jesus advertiu que devemos temer a segunda morte, a morte espiritual, pois mais que a primeira morte, ela é terrível. Estar separado de Deus. Ele descreveu a segunda morte como sendo o inferno, que é a separação eterna de Deus. Indicou que a morte do nosso corpo não é nada em comparação com a separação eterna de Deus, entre uma alma e Deus. Glória a Deus. E Deus olha para a morte dos seus fiéis. A Bíblia diz que é muito diferente
a história do cristão que confessou o seu pecado e pela fé recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia ensina que você é uma alma imortal e sua alma é eterna e viverá para sempre. Em outras palavras, o verdadeiro você, aquela parte que pensa, que sente, que sonha, que aspira, o ego, a personalidade, nunca morrerá. A Bíblia ensina que a sua alma viverá para sempre no céu ou no inferno. Se você não é um cristão e não tem o novo nascimento, a Bíblia ensina que a sua alma irá imediatamente após a morte a um lugar que Jesus chamou de Hades, onde você esperará o juízo de Deus. Tenho consciência do fato de que o inferno não é um assunto muito agradável, nem muito popular, mas controverso e mal interpretado. Tão somente asseguro que este é, de todos os ensinamentos do cristianismo, o mais difícil de receber. Existem aqueles que ensinam que no final todos serão salvos e que Deus é um Deus de amor e que nunca mandará ninguém para o inferno. Essas pessoas acreditam que as palavras eterno, interminável ou perpétuo não significa, na verdade, para sempre. Porém, a mesma palavra que fala da separação eterna de Deus também é usada a respeito da eternidade do céu. Alguém disse que a justiça exige que qualifiquem tanto a alegria dos justos como a punição dos ímpios, uma vez que elas são a mesma palavra grega e têm a mesma duração. Há outros que ensinam que depois da morte, aqueles que se recusaram a receber o plano de redenção de Deus serão aniquilados e deixam de existir. Mas, examinando a Bíblia de uma ponta a outra, não se consegue encontrar um fragmento de evidência que contribui nessa opinião. E a Bíblia ensina que sejamos salvos ou perdidos. Há uma existência consciente e eterna para a alma e para a personalidade. Há outros que ensinam que depois da morte ainda existe uma possibilidade de salvação e que Deus oferecerá uma segunda chance. Mas, se isso for verdade, a Bíblia não fornece nenhuma indicação, porque a palavra de Deus adverte continuamente de que está escrito: eis aqui o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Dezenas de passagens das Escrituras poderiam ser citadas para respaldar o fato de que a Bíblia realmente ensina que existe o inferno. Para cada homem que intencionalmente rejeita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você vai ouvir a expressão como atormentados em chamas. Lucas capítulo 16, verso 24. Apocalipse 20,
Verso 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Mas ouço também alguém dizer: eu não acredito no inferno. A minha religião é o sermão da montanha. Bem, então vamos examinar uma passagem do sermão da montanha. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e o atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Mateus capítulo 5, verso 29 ao 30. Aqui temos o ensinamento distinto de Jesus Cristo de que existe o inferno. Na verdade, Jesus contou a história e deu exemplos sobre o assunto e advertiu os homens, repetidas das vezes, a respeito da tolice de ter uma vida pecaminosa e hipócrita aqui na terra. Essencialmente, o inferno e a separação de Deus. E a segunda morte, que é descrita como a expulsão eterna e consciente da presença de Deus. A Bíblia tem muitas descrições assustadoras a respeito dessa terrível condenação em que a alma se encontrará um minuto após a morte. E é estranho que os homens se preparem para tudo, exceto para a morte. Nós nos preparamos para a educação, nós nos preparamos para as nossas carreiras, nós nos preparamos para o casamento, nós nos preparamos para a velhice, nós nos preparamos para tudo, exceto para o momento em que iremos morrer. Glória a Deus! Mas a Bíblia diz que todos nós teremos que morrer uma vez. Entretanto, há uma luz no fim do túnel. Da mesma forma como a Bíblia promete o inferno para o pecador, também promete o céu para o santo. E o que é o santo? Bendito seja o Senhor. É descrito como um pecador que se arrepende e foi perdoado. O tema do céu é muito mais fácil de aceitar que o assunto do inferno. E a Bíblia ensina ambos. E se você está mudando para outra cidade, você quer saber tudo sobre a cidade, as estradas, as indústrias, os parques, os lagos, as escolas e outras coisas mais. É uma vez que vamos passar a eternidade em algum lugar, deveríamos saber algo a respeito desse lugar. A informação a respeito do céu está na Bíblia. É correto que devemos pensar e falar sobre ele.
Quando falamos sobre o céu, a terra parece pobre, muito pobre, em comparação aos nossos problemas, angústias. Aqui parecem muito menores. Quando temos uma ávida antecipação do futuro, de certa forma, o cristão tem o céu aqui na terra. Ele tem paz na alma, paz na consciência, paz de consciência, paz com Deus, em meio a problemas e dificuldades. Ele tem paz interior e alegria, independentemente das circunstâncias. Mas a Bíblia também promete ao cristão o céu na vida futura. O apóstolo Paulo disse repetidas vezes: sabemos, temos confianças e estamos sempre confiantes, porque a Bíblia diz que Abraão esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Muitas pessoas dizem: você acredita que o céu é um lugar liberal? Sim, Jesus disse: vou preparar-vos um lugar. A Bíblia ensina que Enoque e Elias subiram em um corpo literal até um lugar literal, que é tão real como o Havaí, as Ilhas Virgens ou outro local qualquer aqui na terra. Glória a Deus! Muitas pessoas perguntam: onde está o céu? As Escrituras não nos diz onde o céu está. E isso não importa. Será o céu que Cristo está presente para nos dar as boas-vindas. E a Bíblia diz que esta nação será um lugar de beleza indescritível. E ele descreveu como um edifício de Deus, uma cidade, um lugar melhor, uma herança, uma glória. E você pode perguntar: conheceremos uns aos outros lá no céu? A Bíblia indica em várias passagens que haverá uma ocasião de grande reunião com aqueles que partiram antes de nós. E a Bíblia também indica que o céu será um lugar de grande entendimento, conhecimento de coisas que nunca aprendemos aqui na terra. Muitos dos mistérios de Deus serão revelados, as angústias, as provações, os desapontamentos, as tragédias e o silêncio de Deus em meio ao sofrimento serão tudo revelados ali. E no momento em que um cristão morre, entra imediatamente na presença de Deus. E ali a sua alma espera a ressurreição. Quando a alma e o corpo se encontrarão outra vez. E muitos perguntam como os corpos que se deterioraram ou foram cremados podem ressuscitar. Deus o sabe, mas o novo corpo que teremos será um corpo glorioso, igual ao corpo de Jesus Cristo. Será um corpo eterno. Ele não conhecerá lágrimas, angústias, tragédias, doenças, sofrimentos, nem morte, nem fadiga. Será um corpo renovado. Preste atenção, aqui temos uma imagem de dois mundos eternos flutuando no espaço. Cada descendente de Adão estará em um deles. E há suficientes indicações na Bíblia para nos dar a entender que um será um mundo de tragédia e sofrimento, e o outro será um mundo de luz e glória.
Sabemos que o homem sem Deus está no pecado e que o futuro deste homem é desesperador. Glória a Deus! E é preciso reconhecer que é um pecador e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E trabalhar para Deus, viver uma vida diante da presença de Deus e se afastar do mal. Portanto, eu convido você, onde você estiver, onde você se encontra, venha como está, fazer esse compromisso com Deus agora, nesta noite, nesta tarde ou nesta noite. Não um compromisso com o pregador, mas com o Espírito Santo, que pode convencer o coração do homem e da mulher de Deus. É aceitar a Cristo para a vida eterna em glória no céu. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.